Olá, pessoal! Estamos de volta. Isso mesmo, para mais uma aula do Estudo Orientado, Mediação Tecnológica Rondônia. Lembrando que o Estudo Orientado é exclusivo para o novo ensino médio. Isso mesmo. Vamos lembrar que nós já falamos sobre várias dicas, métodos, né? E técnicas para te auxiliar nos seus estudos. E olha, eu quero pedir para você deixar o teu comentário aqui, para a gente poder interagir. Deixe uma pergunta, uma colaboração, algo que você considerou interessante. Escreve aqui para nós, a gente trocar uma ideia legal e fazer do estudo orientado cada vez mais próximo de você. Tudo bem? Combinado? Combinado, Prof. Dani Brasil. Vamos lá então. Gente, dá uma olhadinha lá no nosso slide, vamos ver o que nós temos para hoje. Olha, nós vamos falar sobre a autoexplicação. Você já ouviu falar sobre autoexplicação? A autoexplicação é uma técnica, né? E é uma técnica muito interessante de estudo. Bom, ela se resume em você imaginar, isso mesmo, você se imagina como um professor que precisa se preparar para uma aula, que precisa preparar uma aula. Após preparar a aula, fale sobre o conteúdo em voz alta, como se estivesse ensinando alguém. Você pode fazer isso em frente ao espelho, por exemplo, né? Olha aqui, deixa eu ir até ali para a gente fazer uns comentários. Olha só que legal. A autoexplicação trata-se de ler o conteúdo, vou grifar aqui para você, ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras para você mesmo. E é mais efetiva se utilizada durante o aprendizado após o estudo. Olha aqui a carinha dele aqui, todo feliz, né? Olha aqui para a Prof. Dani Brasil. A autoexplicação. O que a gente fala de autoexplicação? Auto, né? Você para você mesmo, explicar para você mesmo. Então, depois que você terminou um assunto, um conteúdo, uma história, uma ideia, uma leitura, você vai apresentar um seminário, você vai ter que realizar um debate. Você fez a leitura, você fez o estudo. Então, a autoexplicação é como quase que um treinamento. É a hora que você vai ler o seu texto em voz alta para você mesmo, se você fez um resumo daquilo. Se você fez um slide daquilo, preparou o material, você vai explicar um trabalho lá na frente, na sua sala. Então, você prepara seu material e explica para você mesmo antes do dia oficial da explicação. É quase que um ensaio, Só que não é um ensaio porque não precisa sair idêntico ao que você falou. Pode ter variação. E a técnica de usar o espelho para isso é muito interessante. Tá? Então, você ficar de frente para um espelho, enquanto você faz a leitura do teu material e enquanto você apresenta, como se você fosse o professor. Você fez uma leitura, vamos dizer aqui, de uma matéria deixa eu pensar, de história de Rondônia, né? Você está lá estudando história de Rondônia, você vai apresentar um trabalho sobre, deixa eu ver, o Vale do Apertado, né? Geografia e História de Rondônia. E aí você prepara esse material e você vai apresentar para você mesmo, como se você fosse o professor e alguém estivesse assistindo você apresentar. Então, o espelho é muito interessante. Se você não experimentou, experimenta, que você vai ter a impressão de que alguém está te vendo. E está mesmo, só que no caso é você mesmo, né? Alguém está te assistindo. Na hora da autoexplicação, você vai com certeza melhorar a sua fala, o espaço entre as falas, né? A postura e até a vestimenta que você vai utilizar no dia da sua apresentação, não é? Porque uma apresentação é como se você fosse um professor. Mas eu não vou apresentar nada, posso usar a autoexplicação para aprimorar o meu estudo? Ótimo, é uma ótima técnica. Quando você explica sobre o que você estudou, os pesquisadores acreditam, né, cientistas, que você aprende mais fácil quando você explica.
Você já teve essa impressão quando você estuda alguma coisa e vai explicar aquilo para alguém? Na hora que você está explicando como se você fosse o professor daquilo, você está aprendendo naquele momento muito mais do que quando você leu a primeira vez. Parece, a impressão que tem é que os conteúdos, as partes se encaixam umas nas outras. E você consegue, a nível mental, estabelecer uma ligação entre o que você precisa saber, o que você está falando naquele momento, para deixar fácil para a pessoa entender. É isso que o professor faz. Não basta saber, tem que saber explicar aquilo. E para explicar, você tem que adequar a fala, adequar os termos, a linguagem, né? Os termos para aquela idade. Vamos dizer que você vai explicar sobre a história do município de Ariquemes. Aí você vai falar sobre os índios ariquemes que viveram na região. Você falar sobre a cidade de Ariquemes para pessoas adultas, você fala de uma forma. Para falar para crianças, você vai falar de outra forma, né? Para falar para pesquisadores do tema, você vai falar de uma outra forma. Então, você adequar a fala é uma técnica. E a autoexplicação vai te ajudar nisso aí, tá bom? Olha aí, fica a dica. Vamos lá para o slide e vamos continuar falando do nosso estudo orientado. Ao se questionar, responder e resumir conteúdos, você já aplica a autoexplicação. Olha aí, ó. Que é considerada uma leitura interativa, que vai além de uma simples olhada no material. Aqui tem uma mocinha tão bonitinha, né? Com a imagem de um lado toda colorida, né? Do cérebro e o outro lado os cálculos matemáticos, que a gente acredita que é a área do cérebro relacionada a raciocínio lógico, né? E o outro lado relacionado a artes. Mas o que eu estou falando para você é que quando você se pergunta, quando você responde, quando você resume o conteúdo, você já está aplicando a técnica da autoexplicação. Nós vamos falar do estudo intercalado, tá? E eu vou já apresentar ele para você. O estudo intercalado é uma outra técnica. O objetivo desse estudo intercalado é não cansar. Cansar estuda, lembra que eu falei para você? O cérebro como uma única disciplina ou tema. Se chama intercalar os estudos. Você pode escolher cada dia da semana para estudar uma matéria. Por exemplo, a segunda-feira eu estudo matemática. Na terça eu estudo português. Na quarta eu estudo biologia. Na quinta eu estudo geografia. Na sexta eu estudo história. No sábado eu estudo inglês. Olha aqui para a prof. Dani. Então, a autoexplicação é uma técnica, né? Você vai explicar como se você fosse o professor, você vai estudar para isso. Aí você vai ler em voz alta, você vai fazer o resumo, você vai fazer perguntas para você mesmo, você vai imaginar as possíveis perguntas. Beleza. Serve para todas as matérias, né? Todos os componentes curriculares. O estudo intercalado é você fazer essa técnica ou outras de estudo intercalando o componente curricular, a matéria. Para isso, você vai ter que criar um cronograma. A gente vai ter uma aula só sobre cronograma de estudo, mas é assim, ó. Você vai pegar a semana toda e vai dividir as matérias que você tem para estudar, os componentes curriculares, nos dias. Lembra que você vai para a escola, você tem um horário da escola, você tem um horário de trabalho em casa, né? Você ajuda a mãe, ajuda o pai. Você tem as atividades sociais que você participa, a galera aí que vai para a igreja, que tem um monte de estudante nosso da mediação que tem as suas atividades nas igrejas, que tem as suas atividades sociais, que tem as atividades no campo. Então, você tem um dia com atividades diversas. Então, você vai ter que se organizar e dividir as matérias também que você tem que estudar. Você consegue estudar tudo todo dia? Não dá, não dá. Só se não fizesse mais nada. Nem dormisse, nem tomasse banho, nem comesse, nem nada. Nem fosse para a escola. Eu vou estudar na mediação tecnológica, nós temos 13 componentes curriculares. Fora os itinerários formativos, tá? Do novo ensino médio. É muita coisa para estudar. Então, você tem que dividir.
Então, você pode colocar até 2, né? Você consegue 2 componentes por dia. Ah, hoje eu vou estudar português e artes. Então, você divide por dias o que você quer estudar intercalando. Sabe uma outra técnica de intercalar estudo? Você colocar um componente mais pesado para você, que você considere pesado, e outro mais simples, mais ilustrativo. Por exemplo, tem muita gente que considera estudar física pesado. Aí coloca física e sociologia junto. Uma mais pesada, uma que você considere mais leve. Eu, professora Dani Brasil, gosto de física. Então, para mim, não é pesado. Então, eu colocaria aí português, com as regras todas, né? E física, que para mim é mais prazeroso de estudar, né? O pessoal da biologia gosta muito da física e da química, que é o meu caso. Mas se você colocar esses componentes de acordo com o que você prefere para estudar, ajuda muito e não vai te cansar. Porque se você fizer uma maratona, eu vou maratonar esse final de semana matemática. Legal, pode maratonar final de semana matemática. Só que na segunda-feira você vai estar exausto. Você vai ficar sentado ali, então, vou maratonar matemática com meus colegas ou sozinho, top, é até animado. Só que na segunda você vai estar muito cansado mentalmente, vai estar com muito sono, porque o seu cérebro vai gastar muita energia e você vai ter muita sonolência. Então, isso tudo você tem que ponderar, tá? A técnica de estudo intercalado te auxilia nisso. E te auxilia também a não como acumular. Quando você acumula, fica complicado, né? Você vai ter a avaliação de matemática e você não aprendeu nada, vai ter que aprender do zero tudinho. É complicado, é melhor você ir dividindo, intercalando e pouco a pouco, né? Fazendo uma rotina de estudo com isso, usando as técnicas que a gente está trabalhando aqui com você, vai te auxiliar bastante, tá? Mas bora lá para o slide, vamos continuar esse papo. Olha lá. Então, estudos realizados por especialistas, tem a galera que estuda como estudar, viu? Na área de educação, apontam que os estudos intercalados se mostram mais eficazes com estudantes que precisam se aprofundar em mais de uma matéria. Olha aí o que eu falei para você, viu? Olha aí, ó. Os estudos intercalados se mostram mais eficazes, né? Para se aprofundar em mais de uma matéria. Olha aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, é uma técnica interessante e a Prof. Dani Brasil indica isso para você. Que legal aqui a menina, né? Ela tá com o livro, o computador e o caderno e a caneta, né? Que legal. E ainda tem um café aqui, eu acho que é um café. Então tirando o café, né, o livro, o caderno e o lápis e a caneta, né, e o computador, são instrumentos de aprendizagem, tá? Nenhum exclui o outro. Ah, eu tenho um computador, não preciso mais dos livros, não é bem assim, nem do caderno, não é bem assim, tá? Todos são interessantes e auxiliam. O cérebro consegue assimilar diferentes conceitos com mais facilidade no estudo intercalado. Ou seja, o cérebro irá ficar na solução de problemas distintos, diferentes, né? E não apenas em um específico. Esta técnica vai te ajudar a não acumular a matéria e garantir que você assimile da melhor maneira possível o conteúdo proposto. Por fim, essa técnica do estudo intercalado se apresenta como um bom exercício para você não deixar os estudos para a véspera da prova. A prova é amanhã, aí a prova é amanhã de manhã, aí a pessoa vai estudar na madrugada para aprender tudo. Tu acha que isso vai dar certo, gente? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Resumo. Olha outra técnica aqui. O velho e bom resumo é uma das técnicas de estudo mais eficazes que existe. Esse caderno tá topzera, né? Tem até um post-it aqui, ó, né? Tem um post-it, tem as setas, as formas, as cores diferentes, né? Top, top. Para praticar é muito simples.
Leia os conteúdos e escreva textos resumidos com as suas próprias palavras. Após, faça a leitura dos resumos para fixar o aprendizado, memorizar o conteúdo para as provas, no caso. E construção de tabela. Eu vou já olhar para você, mas até lá, presta atenção no que eu estou lendo para ti, tá? Construção de tabela. Se você é do tipo que manda super bem, eita, tem que separar aqui, galera. Separa aqui, ó, super bem. Não é o Superman, é o super bem no Excel. Você pode usar essa habilidade para agrupar conceitos e fazer tabelas. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados. Eu gosto muito de fazer tabela. Numéricos dispostos de forma, colunas e linhas para fins de comparação. Eu acho que eu fiz uma tabela aqui no próximo desenho, ó. A apresentação em forma de tabela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Crie colunas com os temas principais de estudo e em cada linha palavras-chave que ajudam a memorizar, ó, colunas e linhas, que ajudam a memorizar o que você precisa, ó, tabelas. Com imagens também, Professora, eu não sei mexer no Excel, você acabou de falar aí do Excel. Não, é um exemplo. Pode fazer no seu caderno também, um cartaz. Olha aqui para a prof. Dani. Ó, resumo é uma técnica importante. Nós vamos ter uma aula só sobre resumo, tá? Agora a gente só apresentou as ideias. O velho e bom resumo. Fazer resumo é bom. Até das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você chega na escola e fala, menina do céu, você não sabe o que aconteceu. Você vai resumir a história para a pessoa, Eu estava lá, não sei aonde, aí chegou não sei quem, e de repente, você está resumindo uma história. Nossa, eu assisti um filme, eu assisti aquele filme, Top das Galáxias. Me conta aí o que aconteceu. Você vai contar o filme inteiro para a pessoa, o filme tem 3 horas, 2 horas. Você vai contar todas as falas, nem que você quisesse, Como é que você ia decorar tudo? Você vai resumir a história toda em 20 minutos, talvez 30, quem fala bastante, de 2 horas de um filme, por exemplo. Eu li um livro top. O livro tem 200 páginas. Conta para mim a história do livro. Você vai contar 200 páginas? Demorou uma semana para você ler. Não, você vai resumir a ideia em algumas palavras. Então, isso serve para estudar, galera. Você vai ler lá... eu não estou fugindo das coisas da minha cabeça. Vou falar da biologia, Você vai lá e estuda sobre DNA e RNA, Muito bem. Pronto, você estuda sobre os vírus. Você vai estudar sobre Covid-19. Vírus, o que é um vírus? Para que serve o vírus? Qual é a diferença de adenovírus para retrovírus? E não sei o que, não sei o que. Lê um monte de coisa. E aí depois você leu tudo, você resume. E o resumo é teu, então ele é particular. Colorido, com seta, com desenho, com post-it, com contorno, com caneta colorida. É teu. Você tem que olhar e ele servir para você. Tá? A tabela pode fazer parte do resumo, sabia dessa? Uhum. A tabela pode se tornar um resumo, sabia? Só que de uma forma mais sistemática. Fazer tabela também é muito particular de se você gosta daquilo. Quem gosta e sabe trabalhar com Excel é uma boa pedida. Mas dá para fazer tabela também no Word, por exemplo, no editor de texto, dá para fazer. Dá para fazer no seu caderno, fazendo um cartaz, uma tabela, com várias colunas, linhas, pode ser colorida. As tabelas, elas podem depois serem material para você montar os gráficos que você precisa. Então, a tabela pode estar dentro do seu resumo ou pode ser uma tabela solta, sozinha, tá bom? Então, é uma técnica também que você pode utilizar. Mas bora seguir? Olha lá no slide, pessoal. Eita! Olha lá. Principais normas para a elaboração de tabelas. Devem conter todinhas as informações para uma completa compreensão do texto, dispensando outras consultas. Apresentadas de maneira simples e objetiva.
de preferência em uma página. Tabela quebrada é horrível, por favor, vai te causar muito problema. Então a tabela tem que ser visível. Olhou para ela, ela fala contigo, tá? As tabelas falam com você. Elas têm as informações que você precisa. Quando são apresentadas intercaladas no texto, devem estar próximas, ó, e logo após o trecho em que são citadas. Tipo assim, ó, a seguir, a tabela contendo as informações sobre a história de Rondônia nos últimos 10 anos. Ela já tem que vir embaixo desse texto, que pode ser o teu texto do teu trabalho, o texto do teu resumo, né? Então, as tabelas têm algumas regras para elas. Nós vamos ter uma aula também só sobre tabela. Podem ser apresentadas em anexo ao texto quando o volume de tabelas for grande. Devem ser alinhadas preferencialmente às margens laterais do texto e, quando pequenas, devem ser centralizadas. Devem ser dispostas de maneira a evitar que sua leitura tenha sentido diferente do normal. Ai, 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 né? Isso mesmo. Pessoal, então, olha só, nós falamos para você hoje sobre algumas técnicas e métodos de estudo. Estudo intercalado, resumos, tabelas, né? Autoexplicação. E isso, com certeza, vai te auxiliar aos teus estudos de todas as matérias e componentes curriculares. E é para muito tempo, não é só no ensino médio não, mas a gente começa agora, né? Então tá bom. Olha, combina comigo. A gente se encontra já já, daqui a pouco, na nossa próxima aula de estudo orientado da Mediação Tecnológica Rondônia. E não esquece de deixar teu comentário aqui, pergunta ou mesmo uma sugestão, tá bom? Até a próxima!